Neste vídeo, vou falar sobre o potencial de ação dos neurônios. Aqui eu tenho um neurônio bem exagerado, tá? Em azul estão os dendritos, em vermelho é o corpo, ou soma, e em verde temos um longo axônio, recoberto com bainha de mielina. Aqui nesse gráfico, no eixo Y, está o potencial de membrana, desde menos 70 até mais 40 mV. E no eixo X temos o tempo percorrido. Para iniciar, no estado de repouso do neurônio, ou seja, quando não há estímulos, o neurônio tem um potencial estável de mais ou menos menos 60 mV. Este valor pode mudar conforme a célula, conforme o neurônio, depende de várias coisas, mas a gente vai generalizar em menos de 60. Então, quando ocorre algum estímulo, seja excitatório ou inibitório, isso vai se refletir ao longo da membrana, né, do potencial de membrana de todo o neurônio, causando alguns potenciais chamados graduados. Aqui vou ter um excitatório, um inibitório. Estes potenciais graduados, o que eles vão fazer é que eles vão deslocar o potencial de repouso para mais perto, se é excitatório, do limiar, que é em torno de menos de 50 mV, ou para mais longe, se for esse inibitório. Esses potenciais, então, dependendo do tipo de estímulo, se for excitatório ou inibitório, vão ter nomes diferentes. Se for um estímulo excitatório, vai ser chamado de potencial de despolarização, enquanto se for um estímulo inibitório, será chamado de potencial de hiperpolarização. Não obstante, esses potenciais graduados, quando eles viajam ao longo do neurônio, eles diminuem sua amplitude, diminuem sua força, vamos assim dizer. Quando ele chega na zona de ativação do axônio, que é essa primeira parte do axônio, ou zona de gatilho também chamada, ele não é suficientemente grande para atingir o limiar, mesmo que lá no seu início tenha sido um impulso maior. Assim, é importante que haja vários estímulos que vão fazer a soma temporal e espacial desses potenciais graduados para que quando cheguem à zona de gatilho sejam sentidos de fato e a zona de limiar seja atingida. Uma vez que a zona de limiar é atingida, se dispara o potencial de ação, em que vai ocorrer um aumento muito grande, muito rápido do potencial de membrana, chegando a valores positivos, de mais ou menos mais 40 mV. Esta ativação, né, essa fase ascendente aqui do potencial de ação, ela vai ser sempre o mesmo tamanho, independente da força aqui somada dos estímulos. Não importa se passou um pouco ou se passou muito, ele sempre vai ter o mesmo tamanho. E isso que caracteriza o potencial de ação ser tudo ou nada. Ou ele ocorre na sua intensidade máxima, que ele pode ocorrer, ou ele não ocorre. O formato do potencial de ação é bem característico, pois ele começa com a soma dos potenciais graduados, que nem eu falei aqui antigamente, até atingir o limiar, né? Aí ele passa a fase ascendente do potencial de ação, em que ocorre uma ascensão brusca até se tornar positivo. Após isto, ocorre também uma queda brusca no potencial de membrana até valores mais negativos do que o potencial de repouso, que é chamada fase descendente do potencial de ação. Após isto, chega numa platô em que o potencial de membrana vai ser restabelecido no repouso, né? Mas isso acontece bem mais devagar do que a primeira parte do potencial de ação. Os valores
exatos, né, da voltagem pode variar entre diferentes neurônios, entre diferentes tipos de células. Mas o que importa é que para um mesmo neurônio, este potencial vai ter sempre a mesma amplitude, independente se ele é sentido no início, na célula de gatilho ou na fenda sináptica. Isso por causa da característica que eu falei antes do tudo ou nada. Então, não importa qual parte do neurônio tu vá sentir o potencial de ação, ele sempre vai ter a mesma amplitude. Também o intervalo de tempo em que ele dura é bastante consistente. Ele é praticamente constante ao longo de todo o tempo. Não obstante, o que pode sim variar no potencial de ação é a velocidade em que ele se propaga no axônio. Tem alguns fatores que podem deixar ele um pouco mais rápido ou menos rápido, mas ele é sempre rápido, tá? Pode ser desde 1 metro por segundo até 100 metros por segundo. O que interfere nessa velocidade é tanto o diâmetro do axônio, né, para maiores calibres, maiores velocidades, e a presença de mielina. Nas partes mielinizadas, né, ele viaja mais rápido do que nas partes não mielinizadas ou nódulo de Ranvier. Assim, a gente tem aqui na zona de ativação, que ele se propaga rápido, mais ou menos. Chega na mielina, viaja muito rápido, volta, ser mais devagar, volta, ser rápido, volta. E assim vai. Esse fenômeno é chamado como condução saltatória. Agora, eu vou passar para um outro vídeo em que eu vou entrar em detalhes sobre o mecanismo de ação desse potencial de ação. Ou seja, como ele acontece de verdade. Bem, na membrana dos axônios, a gente tem diferentes tipos de canais. Em azul tem o canal de vazamento, que está geralmente aberto, e canais voltagem dependente. Para alguns tipos de íons, eu representei tudo na mesma cor, tá? Que é rosa. Estes canais de voltagem dependente, eles somente se abrem quando o potencial de membrana ultrapassa determinado valor. Então, quando a gente tem uma adição suficiente de tempo e espaço de potenciais graduados a ponto de disparar um potencial de ação, os canais de sódio dependentes, que eu representei aqui em cima, eles vão se abrir. Primeiro na zona de gatilho, permitindo a entrada do sódio, de 3 íons sódios. Essa entrada de cargas positivas vão despolarizar esta parte da membrana, causando uma explosiva reação em cadeia que vai desencadear os outros canais de voltagem dependentes. Assim, mais sódio vai entrar na célula, tornando-o cada vez mais positivo. Este ingresso rápido do sódio é que caracteriza a fase ascendente do potencial de ação. Esse estímulo ele vai ser dissipado rapidamente ao longo de toda a membrana. Quanto mais canais se abrem e mais sódio entra, mais vai elevar o potencial de membrana. Que este potencial de membrana vai tentar atingir o potencial de equilíbrio do sódio, que é de mais de 40 mV. Não obstante, ele nunca chega a mais de 40 mV, porque em mais de 40, estes canais de sódio eles se fecham. Então, assim, não entra mais sódio na célula. Agora, a gente tem potássio aqui dentro da célula. Que os canais de potássio de voltagem dependente, eles também foram ativados assim que passou do limiar, mas sua abertura é bem mais devagar do que os canais de sódio. Eles se abrem rapidamente, enquanto o potássio ele se abre devagar. Justamente para que ocorra essa fase ascendente. Mas quando os canais de sódio estão se fechando, esses canais de potássio estão se abrindo. Aí começa a sair potássio para fora da célula.
junto com os canais de vazamentos que estão sempre abertos, que tem sempre esse fluxo do potássio. Só que nessa fase descendente, né, que é o que caracteriza a saída do potássio, esses canais de potássio de vazamento, eles se intensificam, tem um efeito maior. Então assim a gente tem um efeito somado dos canais de vazamento com os canais de potássio voltando independente, que vão causar com que o potencial de membrana seja mais negativo do que o normal. Assim, quando a célula se aproxima de menos 70 milivolts, né, que então ela se torna mais negativa do que o meio exterior, os canais de potássio dependente vão se fechar e os canais de vazamento vão retornar à sua velocidade normal. Mas esta reação também ocorre mais devagar, que nem sua abertura, e por isso a fase de repolarização demora um pouco mais. Então, este movimento de íon de sódio e potássio através da membrana, causando o formato de onda da ação do potencial, que se inicia na célula de gatilho e é rapidamente dissipado ao longo do axônio, havendo primeiro uma despolarização, causada pelo ingresso do sódio, seguido da hiperpolarização causada pela saída do potássio, é que determina o potencial de ação. Por último, durante a repolarização, é praticamente impossível que ocorra um outro potencial de ação, ou seja, eles nunca vão se sobrepor. Principalmente porque os canais de sódio voltagem dependente, após que eles se fecham, eles passam a estar em um estado de repouso especial em que não podem ser abertos por determinado tempo. Isto é super importante, porque esse período em que os canais de sódio vão estar desativados se chama período refratário. É o que permite com que o potencial de ação não viaje contra a sua direção, ou seja, o período refratário garante a unidirecionalidade da dissipação do potencial de ação desde a zona de gatilho até a fenda sináptica.